Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Educação. Professora Érica Ramos, aula de Química. Estou aqui substituindo meu amigo Alcides, que está no pré-ENEM na estrada, dessa vez na região de Floriano, tá? Vereda Grande, né? Para essa galera todinha aí. Quem que tá com a gente aí das nossas cidades, dos nossos centros de ensino, né? De acesso remoto. Galera chegando por aí, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Olha só, a aula de hoje a gente vai falar sobre energia envolvida nas transformações químicas. Essas energias, pessoal, essa energia, pessoal, está relacionada especialmente à energia consumida a partir dos alimentos e também nas reações de combustão, certo? Então, boa tarde, tia Sandra, boa tarde. Vamos começar. Então, o objeto do conhecimento é essa energia envolvida nas transformações químicas, e aí a gente tem que começar a raciocinar como é que funciona esses processos em relação às trocas de calor. Tá bom? Então, as transformações químicas, que são chamadas de reações químicas, elas podem ser classificadas em relação à quantidade de calor de duas formas: endotérmicas e exo. Endo de dentro, entra calor, e exo de fora, sai calor. Então, ao final, o saldo em relação à quantidade de calor nas endotérmicas é positivo. O saldo nas exotérmicas, ao final, é negativo. E essa variação de energia trocada durante uma pressão constante, a gente chama de entalpia, que é representada pela letrinha H. E a variação de entalpia, o delta H, tá bom? Que se resume a entalpia final menos entalpia inicial. Então, não me interessa o percurso. Me interessa o ponto de partida e o ponto de chegada. Beleza? Bom, e a gente tem duas formas de determinar essa quantidade de calor. Ou pela lei de Hess, onde você vai somar as equações que foram etapas, né? Ou por medidas calorimétricas, usando um aparelho específico. E o calor da solução, né? Que, gente, olha só, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Toda vez que você dilui, você vai pegar um sal de cozinha, por exemplo. Você pega o sal de cozinha, coloca lá na água para dissolver. Quando você faz isso, você tem duas energias envolvidas. Uma, energia reticular. Que é isso, Érica? Eu vou pegar esse retículo aqui, que ele é assim. É mais ou menos assim. As cargas positivas e negativas, certo? Elas serão separadas. Aí o nome disso, a energia que eu gasto para separar essas partículas, é energia reticular. Depois que eu separo a molequinha de água, a molequinha de água, presta atenção. A molequinha de água encontra um íon desse, o que ela faz? Ela vai hidratar esse íon. O que é hidratar o íon, Érica? É envolver esse íon, embolar ele todinho. Igual a cobra faz com a vítima, enrola. Pois é. Pois enrola todinha a água aí.
hidratou. E quando isso acontece, essa interação aí é formada, libera energia. Então, primeiro absorve, depois libera. E aí, o processo é endotérmico coeso. Depende do saldo energético. Igual quando tem umas amigas que gasta mais do que ganha. Gasta mais do que ganha. Aí fica com saldo negativo. Pois é, exotérmica. Então, gente, o calor de solução é esse calor envolvido na dissolução de um molde soluto, né? Só que esse calor envolvido aí tem as etapas, porque depende do tipo de soluto que você está botando. Não é assim qualquer um. Então, para a gente determinar, precisa de um calorímetro. Só que daí, eu vou determinar isso na presença de um calorímetro. Meu Deus do céu, Érica, um calorímetro é uma coisa muito complexa. Na verdade, nem tanto. Mas, não é assim, a compreensão não fica tão fácil, né? Você entender isso. A determinação, primeiro, da capacidade calorífica, a gente usa a água. Usando a quantidade de calor, né? Trocada aí pela água no calorímetro. Só que olha só, vocês já ouviram falar em calorimetria, né? Na física. A quantidade de calor em calorias é igual a capacidade calorífica vezes a variação de temperatura. E aí a quantidade de calor da água é a massa da água vezes o calor específico pela diferença de temperatura. Então, tá as fórmulas envolvidas nesse cálculo. Érica, desse jeito cai no Enem, desse jeito bem aí, perguntando isso bem aí, nunca vi. Estou mostrando para vocês como é que chega nessa quantidade de calor. Não necessariamente você vai ter que anotar e ficar, não, vou ficar loucão aqui, vou anotar tudo, porque aí vai ter questão. Calma. Não tem questão desse jeitinho assim, não. Agora, QMC delta T, que é o cálculo base da quantidade de calor. Isso aí com certeza, beberes. Isso aí com certeza. Jane, é isso, é? Jane Cassandra. Curral Novo do Piauí, seja bem-vinda. Segundo ano B, boa tarde, meu bem. Unidade Escolar São Francisco de Assis. Massa, Curral Novo fica próximo de onde? Jane. É Jane ou é Jane? Jani. Que a gente tem que perguntar, né? Aí vai lá e... Vou chamar a Cassandra, pronto. Jane Cassandra. Cassandra! Cassandra de Curral Novo do Piauí. Me diz, Curral Novo fica perto de onde? É a primeira aluna de Curral Novo que eu vejo. Me avisa aí, que eu quero saber. Que às vezes demora um pouquinho para chegar a mensagem para mim. Então, como eu disse para vocês, como é que você vai determinar a quantidade de calor envolvida nessa dissolução? Bom, se você conhecer a quantidade de calor do calorímetro, que é a capacidade, né? Você pode determinar o calor da dissolução. Entendeste? Ah, Simões, Caridade, Paulistana. Caridade eu não conhecia, mas Simões e Paulistana eu tenho amigos por aí. Olha só, o calor envolvido na troca, né? Durante essa dissolução, que é esse em amarelo, ele vai depender de quê? Ele vai depender do calor envolvido na dissolução, que é calor do solvente, mais calor do soluto. Onde o calor do solvente, a massa, tem QMC delta T. O do soluto, QMC delta T. Lembra que eu disse que só essa fórmula que iria cair? Pois é, essa aqui é muito cobrada. E a do calorímetro, você já sabe. A do calorímetro, QMC, aliás, QC delta T, que é a capacidade calorífica molar, né? Que você vai saber exatamente quanto de calor foi absorvido pelo calorímetro e quanto de calor foi absorvido pela solução.
Aí você vai saber quem é quem na bagaça, tá entendendo? Pois Cassandra, seu nome é lindo, viu? Cassandra, bonito esse nome. Então, como a gente estava falando aqui, agora vamos sair um pouco dessa pegada da física e voltar para nossa química, né? O que é o calor, Érica? Gente, o calor é uma forma de energia em trânsito. Como assim em trânsito? Trânsito é movimento. A pessoa se movimenta, está em trânsito. Fulano está transitando. Lá no direito penal, a gente fala uma pessoa que está no lugar errado, na hora errada, na hora de um crime, é o transeunte. Ele não está fazendo, ele está transitando, Rosinha. Rosinha, o transeunte transita na rua, tá? As pessoas, esse público é assim. Boa tarde, Lohânia. Unidade Escolar Francisco de Assis também, rapaz, Curral Novo tá focado. Tá vendo aí? Tá focado, pessoal, não tá? Rapaz, 2h15 da tarde, assistindo a aula de Química. Pode... Não, alguém, por favor, para dar um pudim de presente, uma coisa. Um bolo de milho com café para essas criaturas que elas estão merecendo. Vocês estão no mesmo lugar, na mesma casa, ou cada um nas suas casas? Cada uma brincando de brasa. Né? Cada um nas suas casas. Gente, eu sou antiga. Brincar de brasa, cada um nas suas casas. Vocês estão na mesma casa aí. Mulher, tenho que ser bloqueada. Eu sou várias vezes. Não tem problema. Viu, Lohânia? Eu quero saber se a Lohânia tá junto com a Cassandra. Porque aí vocês estão fazendo moagem, estão estudando mesmo. Rapaz. Como é a moagem aí? É o fuxico? É? Eita, diacho. Não, casas separadas. Casas separadas, sozinha. Não tá tendo fuxico nenhum. Não tá tendo fuxico nenhum. Pois ótimo. Muito bem. Pois calor, meninas. Calor é uma forma de energia em trânsito. Sempre há trocando com alguém, tá? Então, quando você tem por exemplo, bolsa de gelo, que bati aqui o joelho, peguei um gelo, coloquei num saco, botei o saco de gelo em cima do joelho. Ai, meu Deus, que alívio. Depois de um tempo, Josenito, tira a onda, né? Vou te dizer. Depois de um tempo, o que aconteceu? Obrigada, meu bem, obrigada. O que aconteceu depois de um tempo com o gelo? Continua lá trincando ou ele já começou a derreter? O que vocês acham? Você pega um gelo lá do congelador, coloca dentro de um saco, coloca em cima do gelo. E aí? Em cima do gelo, ó. Eita, minha gente, vai desculpando aí. Em cima do joelho. Eita. Tô muito nova pra estar sofrendo disso. Aí você bota em cima lá do joelho, que pegou a pancada. Acho que eu vou botar na minha cabeça, porque eu tô precisando, né? Botei aqui na cabeça. E aí? Depois de um tempo, minha cabeça vai estar como? Quente ou gelada? E o saco de gelo? Vai estar numa temperatura maior ou ainda vai estar bem geladinho? Pessoal, o calor troca dos corpos de maneira natural, tá? Sempre fluindo do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Eita, a cabeça fica geladinha, mas é bom, né, Cassandra? Nesse calor bem aqui. Se joga uma água aqui, ó. Aí tu vai pra frente do ventilador, vento quente, mas aí tu estando molhado. Não é bom? Eita, alivia, né? Pois é. Pois o que está acontecendo aí, a cabeça ficando bem geladinha e o saco de gelo derretendo bem mais, é uma troca de calor. Isso é um processo natural. O corpo de maior calor, no caso aqui a minha cabeça, vai ofertar calor para o saco de gelo. Lá, o saco de gelo vai absorver esse calor. Então, a tendência é que a temperatura desses corpos se equilibrem.
tá bom? A tendência é de que haja o equilíbrio. Gente, eu dei uma... Olha, agora, Josanilson, se tu voltar 3 segundos, tu vai ver quase o Pedro Scooby na TV. Vai, porque eu dei uma bugada assim, semelhante, de meio segundo, agorinha. Gente, acontece, viu? Acontece. Aí tá pegando fogo, Cassandra. Mulher, quintura eu imagino. Quintura aí é grande, viu? Pessoal aí na região de Picos, dessa região aí de Simões, Paulistana, tá sério. Abafa, exatamente, abafa, não vou contar não. Pois é, então o calor sempre vai fluir do corpo de maior temperatura, né? O corpo mais quente, para o corpo de menor temperatura. Mas sempre que a gente fala tá calor, a gente está usando o termo quimicamente errado. Porque, veja bem, a gente está usando senso comum, óbvio. Mas se eu disser tá calor e a Rosinha disser não, não tô sentindo calor, tô bem. Cassandra disser não, tô achando essas quinturas não. Sempre calor, quando se fala em calor, sempre relacionado a outro corpo. A outro corpo. Você tem que levar em consideração uma comparação, tá? Então, o que é quente para você é sensação térmica. Não é calor, é sensação térmica, certo? Por isso que muitas vezes dizem assim, a temperatura tá lá no sul do país a menos, sei lá, menos 2 graus. Sensação térmica de menos 6. Porque os ventos estão muito intensos. A sensação que o ser humano tem é de que está mais frio do que realmente o termômetro está mostrando. Entendeste? Entenderam como é isso? Então, e a energia é a capacidade de você transformar transformar calor em trabalho. Então, a gente tem que entender primeiro que a energia pode ser convertida de várias formas. Ó, vou dar um exemplo. Cassandra, Lohane, vocês deixam o carregador na tomada? Fala a verdade. Socorro, deixa o carregador na tomada? Então, tem que ser sincera. Sincera, deixa, não deixa? Depois, quando tu vai puxar o carregador, ele tá quente, ele tá frio. Pegando fogo. Pegando fogo. Pronto, Cassandra. Pois vai lá, eu vou esperar vocês, tá? Morre de medo, né? Eu também tenho medo, mas eu já esqueci. Acontece, né? A pessoa que buga no meio da aula também esquece as coisas. Hoje que já esqueceu também, né? As pessoas esquecem, gente. É normal, acontece. Então, quando você vai lá pegar o carregador, ele tá quente. Quente, quente, quente. Corre um risco muito grande. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Mas, quando tu tá carregando o celular, ele também esquenta, Érica. Sim, porque ele tá fazendo a função dele. Qual é a função dele? Puxar energia elétrica e converter em energia química, que é para recarregar a bateria do celular. Certo? É isso. Mas pensa comigo, por que ele esquenta? Porque não existe máquina perfeita. Não existe máquina perfeita. Você vai pegar o carregador do celular, depois você deixou carregando à noite, acordou de madrugada para fazer xixi, mas não tirou o celular do carregador. Aí ele ficou a madrugada todinha, baltruando aí, celular na tomada. E aí, quando tu pega de manhã o carregador, pegando fogo. A função do carregador é pegar energia elétrica, por isso que isso é colocado na tomada, e transformá-la em energia química, que é a energia de recarregar a bateria do celular, certo? Porém, parte dessa energia é dissipada, é transformada em energia térmica. E isso serve para todo aparelho. O carro tem um ventiladorzinho para resfriar, porque aquece muito. O computador, não sei se vocês já viram, no computador tem um ventiladorzinho. Você liga o computadorzinho, para quê? Para resfriar as peças.
Sempre, 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 toda máquina que você vê por aí, toda máquina que você vê por aí, pede energia, converte energia em energia, perdão, dissipe energia térmica. Ô, Adriana, não me atrapalha não, que eu tenho um TDA, tu fica me atrapalhando aí, viu? Boa tarde. O Italas, é? O Italas ainda é meu parente do nascimento. Também de Curral Novo. Muito bem, seja bem-vindo. O segundo ano B está aqui em peso. Seja bem-vinda, viu, Adriana? Por favor, não atrapalhe a aula. Você chega, você bate na porta e tem que perguntar se pode entrar, mulher. Não é assim? A professora na tua sala? Eu, hein? Pois olha, outro tipo de conversão aí de energia, gente. É energia obtida através da ingestão de alimentos. A energia obtida através da ingestão de alimentos, ela deve ser equivalente à quantidade de energia necessária para a manutenção do nosso organismo, que é o nosso metabolismo basal, certo? Que é o nosso metabolismo basal. Quais são os processos energéticos no nosso corpo, pessoal? Quais são? Os movimentos musculares, a produção de novas células, a manutenção da nossa temperatura corporal. Então, quando a gente come, pode entrar, Adriana, pode, agora eu deixo. Pronto. Fique à vontade, nós estamos falando sobre o poder calorífico dos alimentos, tá bom? Então, seja bem-vinda, a aluna Adriana Souza, diretamente da Unidade Escolar Ubiraci, de Isaías Coelho. Ela pediu licença para entrar, então tá bom, pode entrar, viu, linda? Se acomode. Olha só, os valores energéticos dos alimentos, eles são variados, tá? Então, cada alimento, dependendo da quantidade, a porcentagem de carboidrato, de proteína, de gordura, vai definir exatamente o seu valor energético. Então, pensa comigo o seguinte: o valor energético do alimento vai depender da porcentagem de carboidratos, de proteínas e de gorduras. Tá bom? Carboidratos, proteínas e gorduras. Para você manter o peso, a quantidade de energia deve ser o quê? Em média, 700 quilojoules, que é mais ou menos um pouco maior que o nosso metabolismo basal. Vocês sabem o que é metabolismo basal? Na verdade, é o responsável por maior parte do consumo energético do nosso corpo. Acredite. Acredite. Ele é o responsável por consumir maior parte da energia que a gente consegue comendo. Tá bom? Alô, Jane Kelly Moraes, da Unidade Escolar Francisco de Assis, segundo B. Nós estamos formando uma turma, viu? Só dizer aí para vocês, sábado letivo, 2h26 da tarde, direto de Curral Novo, a turma do segundo ano B. Formada aqui, topada. Pense, o pessoal lá não brinca, não. Então, para que eu quero energia, professora? Como é que eu uso essa energia? Olha só. Bom, a energia, ela deve ser gasta porque você está comendo e toda vez que você come, você está ingerindo muitas calorias. E essa caloria é a medida de energia. Né? Então, a prática de esporte vai acabar te ajudando a gastar essa energia. Né? Então, por isso que tem gente que fala assim, fulano de tal come demais e não engorda. Às vezes o cara, obviamente, tem um metabolismo aceleradíssimo. Tem também, inclusive, uma doença associada a isso, chamada hipertireoidismo. É quando teu metabolismo trabalha 220, moço. E também tem um contrário, né? Que é o hipotireoidismo, que é devagar e a pessoa, tudo que come engorda, coitada. Eu acho que eu tenho isso, socorro, sabia? Que eu nem como muito, sabia?
Eu nem como muito. Só hoje, meio-dia, fossem umas 3 quentinhas, Adriana. Não é 3 quentinhas, presta atenção. Eu comi a minha quentinha, mas aí a Rosinha ofereceu a dela. E o Caio Breno ofereceu um pouco do dele. Eu não sou de fazer desfeita. Se eu for em Isaías Coelho, tu me ofereceu a galinha, eu vou comer a galinha. Mas tu me oferecer um arroz com bife do oião, eu vou gostar com a farinha de puba em cima. Tu tá entendendo? Então eu não dispenso, eu aceito porque é grosseria. Minha criação foi assim. Entendeu? Pessoal de Curral Novo também, quando eu for ali por aquelas bandas. Aí, se vocês me convidarem para tomar um lanche, aí me oferecer um- uma farinha de puba, ou tá ali um bolo, né? Um bolo de goma. Aí o bolo de milho, eu vou aceitar, gente. Eu não vou comer. Que é isso? Grosseria, né, não? Grosseria. Isaías Coelho tá em pesos. Tem uma pessoa lá que é pesada. Acaba carregando demais Isaías Coelho. Olha aí. Vamos aprender o seguinte: quanto mais ou menos que a gente gasta fazendo uma caminhadinha de 1 hora. Minha gente, é caminhada, não é fuxicar, não é desfilar, não é tu botar os fones de ouvido, fazer escova no cabelo e ir para a praça da cidade desfilar, não. Viu? É caminhar mesmo, focada na caminhada. Voleibol, 1.400 quilojoules em 1 hora. Tênis, 1.900. Futebol, 2.200. Corrida, 2.600. Então, você vê que quanto mais intenso é a atividade, maior energia gasta. Então, lembre-se o seguinte: o emagrecimento, ele tem uma coisa muito básica. O que você consumir tem que ser menor do que você gasta. Se você gasta mais do que consome em relação ao alimento, obviamente, você vai emagrecer. Agora, se você come muito e não gasta energia, não faz atividade intensa, não adianta a dieta da lua, a dieta da sopa, a dieta do chá, não sei o quê. Não vai resolver, bebê. Não invente. Ah, professora, é porque eu tô numa dieta low carb. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Ou você gasta mais do que consome fazendo atividade física, ou não existe lua certa, chá, low carb, nada disso. Aquele shake, não sei das quantas. Não adianta. Esse é o cálculo. Gastar mais do que consumir. Claro que depois que você chegar nesse ponto de estar gastando mais do que, né? Aí é que você vai se preocupar e começar, bom, agora deixa eu mudar aqui minha alimentação, deixa eu melhorar a qualidade da minha alimentação. Primeiro você tem que gastar mais energia. Tudo sedentário aí vocês. Eu, hein? Então a gente mede a quantidade de calor, a caloria. Se você vê lá no Nissin, no miojo, eu não sei quantas calorias são. Sei lá, 670. Se você tiver um Nissin em casa, bem um miojo, olhe bem para mim. Olhe bem aí para mim o valor calórico. Tem assim, valor energético ou valor calórico. Vê bem no miojo quanto é. Eu vou esperar. Diga para ela que minha voz tá rouca, aí fica um pouquinho mais bonitinha, menos enjoada. Ela já me ouviu te gritando, Adriana? Eu acho que não, né? De um abraço para sua mãe, viu? Que ela criou uma menina muito gente boa. Eu não posso mais elogiar, não, tá bom? Ah, chega. Veja lá o negócio do miojo. O valor energético do miojo bem para mim. Quem é que vai ver? A Jane Kelly? A Cassandra? Quem é? O calor, energia de transferência de um corpo para o outro, né?
fato, já expliquei para vocês. E a caloria é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau a temperatura de 1 grama de água. Olha aí, olha aí. Rapaz, quem tem um cara desse aí tem tudo. Olha aí, já consegui. Vê aí como é que tá no pacote de vocês, olha aí. A cada 100 gramas, né? 500 calorias. A cada 100 gramas, 500 calorias. Então, um miojo deve ter quantos gramas? 300? Será? Tu não come. Ah, acho que é isso. 100 gramas mesmo. Muito bem. Ela não deixa você, ela tá certa, ela tem razão de você não comer miojo. Ô, corra ruim miojo, Maria. Ô, corra boa, mas é bom. É. Mas aí, olha, eu vi uma receita de uma salada de miojo, tu acredita? Juro por Deus, gente, um programa aqui de Teresina, não tô mentindo, não. Pode procurar. Eu vi. Olha aí a Rosinha. Adriana, ai, Rosinha, babona. Babona. Eu, hein? E baba. Ave, nunca vi. Ó, 500 calorias por 100 gramas. Moço, será ser calórico um bicho desse? Ave Maria. Olha, presta atenção. Lá tem 500 calorias. Como foi que eles descobriram esse valor aí? Como foi que eles descobriram? Pessoal usando um calorímetro para medir essa quantidade de calor, tá bom? Foi usando esse aparelho que médico eu já mostrei para vocês no início da aula, né? E tal. Essa aqui, tu imagina, 500 calorias, né? O miojo para 100 gramas, isso aí que tem que dizer. Para 100 gramas de miojo. Um miojo tem em média, não tem 100 gramas, acho que tem 150, deve ter 750 então calorias. Fia, de noite. Eita, uma vez que eu comi dois de uma vez. Lapada doida. É porque quando eu comia muito, gente, eu não tô mais assim não, viu? Ó, então quanto seria em quilojoule? Presta atenção. 500 calorias. Como que eu transformaria para quilojoule? Ó, deixa eu explicar. Qual é o valor? Bora, pessoal de Curral Novo, pessoal de Isaías Coelho. Calcular. Ixi, ficou feio. Calcular. 500, converter, na verdade, né? 500 calorias em joules. Ou em quilojoules. Culpa tua, Adriana. Agora te vira. Bora. Bora, Adriana, te vira. Responde. Ó, eu vou te dar 2 minutos, Adriana, para tu converter caloria em joule. Tá bem aqui o fator de conversão. 2 minutos, meu diretor.
Terminou. Cadê? Tua mãe tá ouvindo aí? Qual é o nome da tua mãe? Me diga aí o nome da sua mãe. Tem que chamar ela aqui. Dizer um negócio pra ela agora. Que eu tenho que deixar ela ciente da realidade. Ó, explica que eu não lembro. Cara, boa de um processo. Cadê os meninos de curral novo, minha gente? Vocês não se espantem com a Adriana, não. Ela assim, mas ela não faz mal pra ninguém. Dona Ambrosina, ó, dona Ambrosina, deixa eu lhe dizer. Gente boa, Sofia, mas se não for eu gritando e puxando as orelhas dela todo dia, não dá certo. Uma caloria equivale a 4,18 joules. Quantas calorias tem o miojo que a dona Ambrosina não deixa a Adriana comer? Ela tá certa. 500. 500 calorias. Qual é o valor em joule disso aí? Ó, no Enem, veja bem, a dica que eu vou dar, a Adriana estava na última aula, ela viu. Qual é a dica que eu vou dar para vocês aqui? Numa questão como essa, como ela não é discursiva, aqui é um exemplo, né? Mas se você tivesse lá no Enem, tu ia pegar criatura sem cintura e calcular 500 vezes 4,18. Eu não ia, não. Eu não ia. Sabe o que eu ia fazer? Alô, Letícia Santos, boa tarde. Sabe o que eu ia fazer? Eu não ia calcular isso aí lá no Enem. De jeito maneiro, ó, o dedinho, ó. Não. 500 vezes 4, aproximadamente 2.000. Vou procurar a alternativa que tem o valor mais próximo de 2.000. Entenda uma coisa, o Enem, ele não vai te testar para saber se tu considerou os 3 últimos algarismos depois da vírgula. Ele quer saber se tu domina a técnica de resolver aquela questão. Tá bom? Se tu domina a técnica para resolver aquela questão. Então, usa a aproximação, né, não, Adriana? Muito bem. Tá vendo, Letícia? Eu tô aqui explicando para vocês justamente essa ideia de que você não deve ficar preso a esses valores num cálculo como esse. Olha para o cálculo, 500 vezes 4,18. Rapaz, vai me dar um trabalhinho. Aí você vai fazer o quê? Você vai e aproxima 500 vezes 4, aproximadamente 2.000. O valor aqui dá 2.090. Tu ia ou não ia marcar essa alternativa lá? O valor mais próximo de 2.000, tá? Então você não pode sair por aí todo o cálculo aproximando, né? Você vai fazer várias etapas de cálculo, vai aproximando, aí você vai ficar distante nessas aproximações aí. Mas ao final, no último cálculo, você pode fazer isso, tá bom? Beleza? Então, como eu estava falando para vocês, uma solução, ela é feita de soluto e solvente, e as etapas para você determinar a energia envolvida é justamente você considerar que o soluto primeiro será separado. O soluto primeiro será separado. E em seguida, as molequinhas irão interagir com esse soluto que está sendo dissociado. Agora, esse desenho ficou horroroso demais. Deleta. Fazer igual a Cassandra disse, abafa. Então, vai acontecer a dissociação dos íons, ou a energia envolvida, Letícia, chamada energia reticular, tá? É a dissociação, que é a separação das partículas do soluto.
Essa primeira etapa envolve a absorção de energia. E a solvatação ou a hidratação é um processo que ocorre liberando energia, liberando calor. Tá bom? Beleza? Então, Adriana, quando você dissolve um soluto na água, ele vai ter duas etapas. Primeiro, separar as partículas do soluto, que você pode chamar tanto de dissociação. São duas etapas, independente de qualquer coisa, tá? Aí eu vou colocar os dois termos que são utilizados em cada uma delas. Aqui tenho absorção de energia, que é a absorção de calor, né? E aqui eu tenho liberação de calor. Na primeira etapa, muitas vezes eu chamo de entalpia reticular ou energia reticular. Ou até mesmo energia de dissociação. São os dois termos utilizados, tá? Na segunda etapa, que é o processo que envolve liberação de calor, eu chamo de hidratação então, a energia de hidratação ou a energia de solvatação. Então, energia de hidratação ou energia de solvatação. Então, esses termos, se vocês se depararem com eles por aí, não se assustem. Eles querem dizer a mesma coisa, tá bom? Não pense que é diferente. Mesma coisinha. Quando a dissolução é endotérmica, que é quando o fato de você ter dissolvido o soluto na água causou um esquentamento de sua mão, vou fazer uma pergunta para vocês. Atenção, Curral Novo, Isaías Coelho. Rosinha, quando você já botou o sabão em pó, assim, no balde ou numa bacia e misturou com a mão? Já? E você sentiu sua mão esquentar ou esfriar? Diga aí para mim. Quente, exatamente. Rosinha está falando aqui e é muito verdade. Vocês já fizeram isso? Aí quando vocês estavam... Dona Brosina, se não fez, mande a Adriana fazer para lavar o banheiro. Né? Lavar a casa. Ela botar o sabão em pó e mexer com a mão lá no balde. Aquece, Rosinha. Se tua mão aqueceu, Rosinha, essa dissolução do sabão na água, ela foi endo ou foi exo? O que tu acha? Presta atenção. Se a gente que está esquentando, se foi você que sentiu a quentura, como diz a história. Exo, muito bem. Rapaz, aqui eu tô dizendo, aqui é concorrente de vocês. A Rosinha é concorrente de vocês. Porque se você sentiu a quentura, moço, eu estou traduzindo para vocês. Se você sentiu a quentura, se foi você que sentiu, então o sistema está expulsando o calor, liberando calor, liberando calor. Certo? Ele está liberando calor. No que ele libera calor, você vai sentir esquentar. Você vai sentir esquentar. Entendeu? Sacou a parada? Agora, se a dissolução fosse endotérmica, como essa aqui que eu estou mostrando, quem é que ia sentir a quentura? Ou tu ia sentir o quê, Rosinha? Se é o contrário, né não? Sentir resfriar.
sentir frio. Quando a gente bota o álcool em cima de uma coisa e assopra, né não? Eu dei o exemplo bem aqui para as meninas, acho que foi para a Cassandra, mais cedo. Cassandra aí do segundo ano B. Eu disse, olha, você molha o rosto e vai lá para frente do ventilador. Aí, por mais que o vento esteja quente, tu sente uma sensaçãozinha de alívio. Naquele momento ali. Agora, quando tu seca, quintura pro lado do vento. Mas enquanto tu tá molhado, por que que tu sente essa sensação de frio? Deixa eu te explicar. A água que tá aqui no teu rosto, com o vento, que vem com uma temperatura alta também, o que que ela vai fazer? Ela vai passar da fase líquida para a fase de vapor. Igual como se fosse uma roupa secando. Quando o dia que tá ventando, a roupa não seca mais ligeiro? Mesmo jeito. Você está fornecendo energia para a molécula, para a gotinha de água, e a gotinha de água vai aquecer o suficiente e vai passar para a fase de vapor. Quando isso acontece, pessoal, o que foi que a gotinha fez? Ela ganhou calor ou ela perdeu calor? Ela ganhou calor. Mas ela vai ganhar de quem esse calor? De ti, que ela está encostada em ti. Então ela tira calor de onde ela tá. Ela tá bem aqui na tua bochecha. Pois ela vai resfriar a tua bochecha. Ela tá bem aqui no teu cangote. Vai resfriar teu cangote. Tu tá entendendo? Essa gotinha é danadinha, hein? Mas eu quero explicar pra vocês, é que sempre que a gente tá com essa sensação, tá com muito calor, eu particularmente já passei muito por isso, eu não sei vocês. Quantas noites eram péssimas em BR Obró, porque eu não sabia se eu desligava o ventilador ou se eu deixava ligado. Que era um vento tão quente, tão quente, tão quente, que dava agonia. E aí as cores iam criando mofo, porque eu passava a noite molhando, dormia na rede. Molhava a rede, pegava praticamente uma bacia toda hora, molhando o pano da rede. Que era para esfriar, minha gente. Que não tinha quem encostasse as costas na rede, que parecia estar encostando na brasa. Quente. Então é uma maneira. Mas que maneira é essa, quimicamente falando? É porque a evaporação da água é um processo endotérmico. Se ela esquenta, alguém vai esfriar. Então ela esquenta para ela passar do líquido para o vapor, não é, Adriana? E aí, quando ela passa, ela deixa, ó, onde ela estava em você, deixa aquela friagemzinha boa. Tu tá entendendo? É. Eu tô praticamente, ó, só sacudindo a rede, botando aqui o ventinho. Não é ruim não, né? Tá vendo, Adriana, como é essa rosinha? É por isso que não dá certo mesmo ela de manhã, não, que eu quero trabalhar. Eu acho assim, sabia? É não, mulher, porque eu gosto dela. Essa cara limpa. Olha aí. Na dissolução endotérmica, eu vou mostrar aqui pra vocês. O soluto se dissolveu aqui no solvente. E quando ele se dissolveu, que ele se separou das molequinhas dele, o que foi que aconteceu com o calor? Ele puxou o calor para ele, puxou muito calor. Então, o que foi que aconteceu com quem estava perto dele? Resfriou. O mesmo raciocínio lá do sabão, que quando você mistura o sabão aí na bacia de água, sua mão esquenta. Pois é, sua mão está esquentando é porque o sabão, quando se dissolveu na água, liberou calor. E você esquentou. Agora, quando você resfria, é porque essa dissolução está sendo endotérmica. Eles estão tomando calor de você. Entendeste? Dissolução do cloreto de cálcio na água resfria o recipiente da dissolução. Logo, é um processo de dissolução endotérmica, ou seja, gosta de calor. É aqui, são duas aulas aqui, tá?
2 aulas aqui, a Adriana, e a última depois do intervalo na terceira série. Então, ó, dissolução endotérmica, você pode deixar gravado aí, segundo ano B de Curral Novo. Grave. Gosta de calor. Adriana, dona Ambrosina já te ensinou a cozinhar? Fala a verdade. Eu vou fazer uma pergunta que faz sentido, minha gente. Não tenham dúvida disso, não. Ela já te ensinou a cozinhar, Adriana? Já fez mingau de maisena? Já? Quero saber. Ai, não ri não, meu irmão. Tô perguntando, é sério. Se tu já fez mingau de maisena. Ou se tu já dissolveu uma farinha de trigo para fazer o creme de galinha, essas coisas. Gente, eu não tô com fome, gente. As pessoas me julgam. Eu tô explicando com coisas da realidade de vocês. Olha, não, eu sou muito julgada. Não gosto de mingau, tô perguntando se tu te ensinou a fazer. Zé Curubu, presta atenção. Olha, a farinha de trigo, a maisena, elas não gostam de calor. Como assim, Érica? Você tem que dissolver no leite frio. Não é, Adriana? Não tem que dissolver antes de levar ao fogo? Você tem que dissolver no leite frio. A dissolução, tanto da farinha de trigo como da maisena, são dissoluções exo, diferente dessas aqui. Essas são dissoluções endotérmicas. Eu vou dar um outro exemplo de dissoluções endotérmicas. Leite em pó. Você dissolve mais o leite em pó na água geladinha, lá da geladeira, ou na água morna? Onde é que se dissolve mais o leite em pó? Você consegue dissolver melhor? Na água morna. A Rosinha já está respondendo. Ó, comendo a boia de vocês, a Rosinha. Ela já está respondendo aqui. É na água morna. Então, um bom exemplo de dissolução endotérmica é a dissolução do leite em pó em água. Quanto mais você aquece a água, quanto mais você aumenta a temperatura, mais leite em pó você consegue dissolver. É ou não é verdade? Deixa eu apagar isso aqui, ficou torto. É ou não é verdade? Quanto mais você aquece a água, mais você consegue dissolver o leite em pó. Porque a dissolução dele é facilitada pelo aumento da temperatura. Então, é uma dissolução endotérmica. Vocês entenderam isso, pessoal? Vocês conseguiram captar essa ideia? Solução endotérmica é aquela que é facilitada com o aumento da temperatura. Então, quanto mais você aumenta, mais você consegue dissolver. Então, e ele retira calor do meio, tá bom? Então, vamos parar só um pouquinho para tomar uma água. E já já a gente está de volta. Aguardo vocês. Até já!